E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel, canal Chavantes Pro na área. Tamo aí mais um videozinho aí do canal. Então, vamos estar abordando agora nessa sessão 4.2, que é a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, classificado então em três grandes grupos, que são as receitas, os custos e as despesas. No último vídeo a gente falou um pouco sobre o relatório contábil, o balancete de verificação. As definições de receitas e despesas, conforme o CPC 00R1 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. As receitas. As receitas são os aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob uma forma da entrada de recursos ou do aumento dos ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Bem, dar uma ajeitada aqui. Muito bem, as despesas são os acréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, que não estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Muito bem. Através dos conceitos apresentados pelo CPC sobre as receitas e despesas, fica um pouco mais fácil de entender, né? Que as receitas aumentam o patrimônio líquido da empresa, enquanto as despesas reduzem o patrimônio líquido. Muito bem. Quando pensamos em demonstração de resultado, né, estamos nos referindo ao resultado econômico de uma empresa, que é a apuração do lucro ou prejuízo em determinado período. Geralmente as empresas demonstram o seu resultado mensalmente, com o objetivo de acompanhar a evolução das receitas, custos e despesas. A DRE é considerada por muitos como um gestor de relatórios. É importante da contabilidade para a tomada de decisão e é através da demonstração de resultado que analisa a rentabilidade de uma empresa. De acordo com o CPC 00R1, Comitê dos Pronunciamentos Contábeis, os elementos diretamente são relacionados com a mensuração de desempenho na demonstração do resultado são as receitas e as despesas. É necessário destacar que o CPC não utiliza o termo demonstração do resultado do exercício, e sim demonstração do resultado. É importante, vamos relembrar, que a demonstração de resultado é composta pelas contas de resultado, as quais devem seguir o princípio da competência, ou seja, os registros das contas de resultado devem ocorrer de acordo com a realização das receitas, custos e despesas, e não de acordo com o recebimento ou pagamento. O princípio da competência também comenta sobre o confronto entre receitas e despesas, ou seja, as despesas e o custo devem ser reconhecidos no mesmo momento em que as receitas de vendas são reconhecidas. Lembrar um pouco sobre a competência, né? A obrigatoriedade da elaboração da demonstração de resultado consta nas seguintes legislações. O Regulamento do Imposto de Renda, o RIR, de 1999 adiante, o artigo 274. Ao fim de cada período de incidência do imposto, o contribuinte deverá apurar o lucro líquido, mediante a elaboração com observância das disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do período de apuração e da demonstração de lucro ou prejuízos. Bom, primeiro, o lucro líquido do período deverá ser apurado com observância das disposições da Lei nº 6.404, de 1976. A norma brasileira de contabilidade técnica NBC, demonstração do resultado, comenta sobre o conceito, conteúdo e estrutura da demonstração contábil. Essa é a norma de NBC T 3.3, que comenta um pouco
sobre este conceito. Na Lei 6.404/76, atualizado pelas Leis 11.63807 de 1941/07, artigo 187, a demonstração do resultado do exercício discriminará, primeiro, a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos. Segundo, a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. Terceiro passo. Muito bem, as receitas, as despesas com as vendas, as despesas financeiras deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. 4. O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e outras despesas. 5. O resultado do exercício antes do imposto de renda e a provisão para o imposto. 6. As participações de debentures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados que não se caracterizem como despesa. 7. O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social, primeiro na determinação do resultado do exercício, serão computados. As receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda. Os custos, despesas, encargos e perdas pagos ou incorridos correspondentes a essas receitas e rendimentos. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC-00. Estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro. No capítulo 4 é citada toda a estrutura conceitual dos elementos das demonstrações contábeis, incluindo as receitas e despesas. Aí temos a seguir uma demonstração de resultado, conforme a Lei 6.404/76, atualizadas pela Lei 11.638/07 e 11.941/09. Aí temos um modelo de demonstração das receitas. Receita bruta de vendas são as vendas ou prestações de serviços da empresa, também conhecida como faturamento. Esta relacionada à atividade principal da empresa. As deduções da receita bruta são os itens que reduzem a receita bruta de vendas, tais como impostos sobre vendas, devoluções e abatimentos. Os impostos sobre vendas são impostos devidos sobre as vendas das mercadorias, produtos ou serviços. O mais comum são ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS. Devolução sobre as vendas, também conhecidas como vendas anuladas ou canceladas, refere-se à devolução total ou parcial das mercadorias, produtos ou serviços pelos clientes. Os motivos são diversos, desde a má qualidade do produto ou serviço, quebras, problemas com quantidades, entre outros. Os abatimentos sobre as vendas possuem o mesmo conceito das devoluções, porém, neste caso, o cliente não devolve a mercadoria, mas sim obtém um desconto sobre ela. Este desconto não possui relação com os descontos financeiros. A receita líquida de vendas são as vendas líquidas, ou seja, a diferença entre as vendas brutas e as deduções. Os custos das vendas. Toda empresa deverá reconhecer o custo no momento da venda da mercadoria, produto ou serviço. Há duas formas de reconhecer os custos. A primeira é através do inventário periódico, quando a empresa não tem controle total sobre o registro das operações com as mercadorias. E neste caso, é utilizada uma fórmula, o inventário permanente, quando a empresa utiliza a ficha de estoque e tem controle total sobre as operações com as mercadorias. O lucro bruto é o valor obtido através da diferença da receita líquida das vendas e dos custos das vendas. As despesas operacionais são os gastos necessários para a obtenção de receita. As despesas são divididas em 4 grupos: despesas administrativas, despesas de vendas, resultado financeiro e outras despesas e receitas. As despesas administrativas são conhecidas como as despesas gerais. Referem aos gastos de maioria dos departamentos da empresa,
Com exceção do departamento de produção de custos e de vendas, temos como exemplo salários e encargos e alimentação dos empregados, vale transporte, materiais de escritório, materiais de limpeza, combustíveis, etc. As despesas com vendas são conhecidas como despesas comerciais e referem-se aos gastos com a promoção e divulgação do produto da empresa. Temos como exemplo a publicidade e propaganda, marketing e despesas relacionadas ao departamento comercial. Muito bem. O resultado financeiro. O resultado financeiro é a diferença entre as despesas financeiras e receitas financeiras. O resultado será positivo se as receitas forem maiores do que as despesas, e será negativo se as receitas forem menores do que as despesas. Temos como exemplo as despesas financeiras, tais como juros, taxas bancárias e descontos concedidos. E temos como exemplo de receitas financeiras juros, rendimentos de aplicações financeiras e descontos obtidos. As outras despesas e receitas são relacionadas às despesas e receitas que não fazem parte da atividade principal da empresa. O resultado poderá ser positivo, caso as receitas forem maiores que as despesas, e negativo, caso as despesas forem maiores do que as receitas. Outras despesas, venda de imobilizado com prejuízo e prejuízo na equivalência patrimonial, a participação no capital de outras empresas. Outras receitas, venda de imobilizado como lucro na equivalência patrimonial, a participação no capital de outras empresas. O resultado operacional antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro é a diferença do lucro e das despesas operacionais para as empresas que optaram pelo lucro real. A necessidade de efetuar os ajustes referentes às adições, exclusões e compensações. Estes ajustes são calculados no livro LALUR, livro eletrônico de escrituração e apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido da pessoa jurídica. Uma reflexão. Reflita. Se uma empresa não obtiver lucro, não é necessário calcular o imposto de renda e contribuição social. É uma questão aí que a gente pode estar colocando em prática. Resultado líquido antes das participações é a diferença entre o resultado antes dos impostos e os impostos. As participações de administradores, os empregados, os debentures e as partes beneficiárias é o valor que deve ser distribuído aos administradores, os empregados, debentures e partes beneficiárias de acordo com o estatuto da empresa. Resultado líquido do exercício é o resultado final da empresa, que poderá ser lucro ou prejuízo. No caso de lucro, o valor deverá ser distribuído como dividendos e reservas. E no caso de prejuízo, deverá ser transferido para a conta prejuízos acumulados no patrimônio líquido. O lucro líquido por ação é a apresentação da valorização ou das questões das empresas. Basta fazer o seguinte cálculo. É o resultado líquido dividido pelo número de ações. E é isso. Basicamente, uma reflexão. Lembre-se, somente as contas de resultado fazem parte da demonstração de resultado. As contas patrimoniais fazem parte do balanço patrimonial. Espero que tenham gostado. É uma breve leitura aqui. Uma breve leitura com vocês sobre a demonstração do resultado do exercício, sua tabela, seu modelo. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Valeu, foi.